A ferramenta de seeding do TikTok ajuda a impulsionar seu conteúdo nas recomendações. Primeiro, colhe o link do vídeo do TikTok que você quer promover no software. Depois, defina os principais parâmetros: tempo de exibição para o seeding, número de curtidas e textos dos comentários. Esses comentários vão aparecer nos seus vídeos e transmissões ao vivo. Por fim, selecione todas as contas do TikTok adicionadas ao programa e clique em iniciar. A ferramenta vai usar automaticamente várias contas do TikTok para curtir e comentar de acordo com as suas configurações. Isso gera confiança no seu conteúdo e impulsiona seus vídeos e transmissões ao vivo para as tendências e recomendações. Como você pode ver, os comentários pré-definidos já foram postados com sucesso. Me mande uma mensagem para receber uma consultoria detalhada.